Olá, pessoal. Eu sou o Gebre Zogby e aqui é o canal Futebol Sem Resenha. Estamos hoje com o professor Aramis no nosso primeiro programa para poder bater um papo com ele a respeito de futebol, da história da vida dele profissional e a gente vai tirando as dúvidas à medida que a nossa conversa for se desenvolvendo. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Aramis, seja muito bem-vindo. Boa tarde, amigos do programa, o professor Gerbran. Uma boa tarde. Estamos aqui para conversar sobre futebol, né, com esse monstro do futebol que é o professor Gerbran, uma pessoa referência, e a gente está aqui para conversar, debater sobre esse esporte que é o maior esporte do mundo, que é o futebol. Verdade, né? É, a gente costuma dizer que o futebol é o esporte de múltiplas verdades, né? Porque sempre tem alguma verdade nova que aparece. Então, cada um tem uma verdade em determinado momento. E eu gostaria que o senhor se apresentasse ao nosso público, professor. Eu já lhe conheço já há alguns anos e é uma satisfação ser seu amigo. E gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público do Futebol Sem Resenha, por gentileza. Bom, para mim é uma satisfação, né, participar da estreia do programa, que eu tenho certeza que vai bombar nas redes sociais, porque é uma pessoa competente que está à frente do programa. Tá? Meu nome é Aramis Hilário, né? Eu sou formado em Educação Física, pós-graduado em Futebol e Futsal, né? Comecei em 2003, né, trabalhando no futebol na categoria sub-17, né? Comecei como auxiliar da preparação física, né, no um clube antigo de Porto Alegre que se chamava Lami Futebol Clube, lá na zona sul de Porto Alegre, lá no bairro Lami, né? Começou uma estrutura boa comparado com outros clubes, mas ainda bem principiante. E eu me lembro que a categoria de base começou lá, através de um professor chamado Gilberto, e muito conhecido no futebol da Várzea, que é pelo apelido de Camarão, mas foi um cara que me lançou ali, me deu oportunidade. Eu me lembro que na época da Zero Hora ali, a gente abria e via questões sempre ligadas ao esporte. Eu era estudante ainda de educação física, e aí estava avaliação para atletas de tal ano, né? E eu assim, pô, eu quero entrar no futebol, tá? Joguei tal na categorias de base, tá fazendo teste em Inter, Grêmio, né? Antigamente a referência muito era Grêmio e Inter em termos de base. Se você não era Grêmio e Inter, você ia fazer outra coisa. E então aí eu joguei a um certo 13, 14, 15, 16 anos, e aí depois, né, aí foi a competitividade era maior, bem maior, muita gente com qualidade. Eu sobrei, né? E fui estudar. A partir desse momento, eu liguei, vi no jornal, liguei para o número lá que estava escrito, né? Para os atletas, liguei, opa, alô, tudo bem? Aqui é o Aramis, eu queria trabalhar no futebol, na comissão técnica. Eu não te conheço, vem aqui conversar comigo. E aí ele, tá, vem, tal, vamos marcar. E aí ele não me atendia, muita gente ligando, daqui a pouco eu liguei, ele, tá, cara, pela tua insistência, eu vi que tu tá muito afim. Aí eu falei para ele, cara, assim, ó, eu já tenho um preparador físico, ele falando, olha, eu tô aqui, quero colaborar, quero entrar, quero aprender. Se for para juntar bola ali, ser o gandula ali, eu vou querer, mas eu quero participar desse projeto. A partir dali, eu fui como auxiliar da preparação física, trabalhando aquecimento, dando auxílio para o preparador físico. O preparador físico da época saiu.
E aí eu assumi a preparação. Acabei por estar lá, assumi a preparação. No primeiro campeonato que teve, um campeonato metropolitano, a gente tirou terceiro lugar. Isso em 2003, né? 2004, 2003 mesmo, a comissão técnica era a Vacaria, do profissional, e o Wilson Costa, dois caras experientes no mundo do futebol. Ganharam a terceirona. A partir do momento que ganharam a terceirona, eles se valorizaram muito e os clubes maiores, de maior investimento, contrataram a comissão técnica vencedora. E quem assumiu, no caso, o profissional em 2004, do Lamy, a comissão técnica da base. Uhum. E aí foi muito meteórico. Eu saí de auxiliar da preparação física da 17 para o profissional. E ali nós fomos, ficamos na primeira fase, mas logo em seguida já me convidaram para participar o Cruzeiro me convidou para participar Cruzeiro do aqui de Porto projeto Alegre. Cruzeiro de Porto Alegre, tá? Uhum. Então, em 2003, 2004, Lamy, 2005 eu já fui, né? Fiquei um tempo parado, 2005 já fui para o Cruzeiro, né? Pelo trabalho que foi bem feito, só que a gente sabe que da terceira divisão para a segunda, para de acesso, já é uma precisa de um pouco maior de investimento, né? E o clube começando devagarinho, né? A federação dava muita oportunidade para os clubes, né? Muitos clubes, só que a gente sabe, um clube lá do fim do bairro do Lamy, né? Que lida Zona com as Sul de Porto dificuldades, Alegre, né? zona sul de Porto Alegre, a gente começou a fazer um trabalho redondinho, mas com as dificuldades que tem, mas graças a Deus, assim, ó, foi lá, foi tudo certinho, cumpriu o campeonato, né? Não nos classificamos para a segunda fase, que aí é os matas, mas assim tinha ficamos a poucos pontos de ir para os matas, né? Uhum. Que antes era a primeira fase, segunda fase, e já ia para os matas então foi um bom trabalho. E o Cruzeiro nos olhou, não, vem para cá. Só E uma aí, pergunta, professor, a título de curiosidade. É, o, a comissão técnica lá no Lamy, no bairro Lamy, o Vacaria foi aquele rapaz que já era lateral esquerdo internacional, campeão brasileiro em 1975 e bicampeão em 76? sim, o Vacaria era conhecido como o rei do acesso, né? E nesse momento, como técnico, e nesse momento ele estava lá com o Wilson Costa, fizeram um timaço para a terceira Uhum. divisão e subiram com sobras, entendeu? É? E aí, a partir daí, um belo de um trabalho, os clubes com maior investimento e tradição contrataram, com certeza, não tinha como ser diferente, Que né? bom, né? Aí surgiu essa oportunidade. Então, em 2004, eu já estava no profissional, já do Lamy. E conheci jogadores assim de muita qualidade, né? E que foram, que tiveram depois passagens no Joinville, outras equipes, né? Muita gente da base também. O Lamy pegou muita gurizada dali, da região que jogava futebol. Então, esse futebol um pouco mais, como mudou o futebol 2004, se dava muita oportunidade para clubes e muita oportunidade para jogadores também, né? Exatamente. Abertamente, bastava vocês ir lá e jogar, né? Ir lá e ter a qualidade, querer trabalhar, porque não é fácil ser jogador de futebol. Para mim, é a profissão mais difícil que tem, porque você lida com a pressão, sol, frio, chuva, e tem que lida com a emoção do torcedor, a sua cobrança interna. Então, é uma profissão muito difícil. É mais fácil você hoje ser um médico do que ser um jogador de futebol. E eu pergunto para o professor, por essa experiência, o que mais lhe chamou a atenção logo no primeiro contato?
numa equipe profissional? Qual foi o que mais lhe chamou a atenção? O amigo já estava cursando o curso de educação física, né? E qual foi a impressão que realmente mexeu com o amigo, poxa, caí nesse mundo do futebol? Qual foi o que deu essa sensação? Qual foi essa sensação que despertou, amigo? É, dois aspectos. O primeiro aspecto foi a questão que a faculdade lhe passa uma base teórica, mas você vai para o mercado e aquela base teórica ela fica ali, você vai buscando, mas o dia a dia, cada vez que você entra no vestiário e cada vez que você tem esse planejamento, a base te dá o planejamento, mas você lida com pessoas, com o objetivo da semana, com o objetivo que o técnico, que a comissão técnica quer, que os jogadores daqui a pouco conversam, olha, eu tô com a perna pesada, tô meio cansado. Então, o aspecto da base, o aspecto do dia a dia e o segundo fato muito importante, gestão de pessoas. Gestão de Isso a gente pessoas. vai aprendendo com o tempo. Muitas, quando eu entrei, um pouco intransigente no que eu aprendi da educação física. Eu achei muito pertinente essa observação, a gestão de pessoas e essa sua colocação, professor. Ah, muitas vezes a gente sai do mundo acadêmico, né? E sai numa linha muito reta, uma linha que a gente pensa, "Ah, a gente vai sair, vai aplicar isso, e aí tu bate de frente com uma situação nova que são exatamente as pessoas que são diferentes, uma diferente da Sim. outra, e com ideias também diferentes, muito embora estejam no futebol. E essa sua colocação eu acho muitíssimo importante, principalmente para os acadêmicos de educação física que querem trabalhar com futebol, para jogadores que hoje querem participar, estão terminando a sua parte como profissionais, como jogadores e querem fazer parte de comissões técnicas, né? E também para diretores, né? Ou seja, todos que estão envolvidos diretamente e indiretamente nesse esporte. Essa sua observação da gestão de pessoas é fundamental. Gostaria que o senhor desenvolvesse mais a respeito desse aspecto, por gentileza. É, quando a gente quando a gente iniciou o trabalho dentro daquela base que tem lá teórica da ciência esportiva, você, bom, eu tenho essa Bíblia aqui e vou seguir ela. Depois você descobre com o tempo que você, apesar aquele fortalecimento daquela Bíblia ali com você, daquele conhecimento, você tem que chegar e olhar para o lado, ver o atleta, o ser humano. Às vezes, muitas vezes aconteceram coisas do tipo, eu armei um treino Uhum. e vamos lá, vamos lá, vamos lá. E muitas vezes eu discutia com a questão do atleta no sentido, tem que fazer, velho. Só que depois Tá no livrinho, né? tá no livrinho. Só que depois você olha para, você conversa depois, tá? O que está acontecendo? Ah, professor, eu tive que jogar um futebol de areia para complementar a renda. Ah, isso aí então você. Não, peraí. Você não pode chegar e vamos lá, não. Tá, então vamos fazer um outro trabalho complementado com o que aconteceu, ou dependendo da situação, você tem que recuperar ele para o Exatamente. jogo, se for um jogo na quarta-feira, por exemplo. Né? Então, esses detalhes você só aprende mesmo no dia a dia. Né? Eu aprendi, o último dia de treino foi sexta, né? Então teve sábado, domingo, não teve jogo sábado e domingo. Segunda-feira tem treino. Eu aprendi na sexta-feira algo. O futebol como tudo na vida, você aprende direto, sempre, todo dia. O cara que dizer, bah, eu sei tudo no futebol,
ou na vida, ele não está no caminho certo. O caminho certo é você aprender. E a partir daí, você é, eleva o teu nível, né? É, eu estou no lugar que o PGC ele ganhou tudo até então em termos de base, faz amistosos, eventos esportivos com grandes equipes, mas eu continuo aprendendo, mesmo lá onde eu estou dominado o meu espaço. Sim. Graças a Deus, a diretoria lá reconhece o meu trabalho, os jogadores reconhecem o meu trabalho, os profissionais que estão comigo reconhecem o meu trabalho, eu estou sempre aprendendo. E se hoje a gente está num estágio de formação de excelência, é porque todo esse conjunto leva, o nós fez com que essa instituição seguisse um nível maior. Né? É, nós Então, vamos dentro chegar nesse da projeto gestão de que pessoas o é amigo. isso. Hã? A gestão de pessoas é isso. Sim. Nós numa frente para frente, mas respeitando que cada um tem a sua ideia, a sua convicção. Mas ali a convicção do todo ela tem que ser a que vai prevalecer. Todo mundo tem a sua ideia, a sua convicção, mas a convicção do todo, respeitando, pegando um pouquinho dali, é que vai levar o atleta melhorar a sua performance, o clube, né, o time ser campeão. Falhou um pouquinho o sinal do professor Aramis, mas acho que em breve ele vai retornar. É, vamos aguardar um pouco. E nós estamos conversando com o professor Aramis Hilário, né? E ele está contando a respeito da sua trajetória, do seu início, é, tanto quanto como atleta, como também como profissional, é, de comissão técnica. E vamos também entrar, ele tem um projeto maravilhoso, ele participa de um projeto maravilhoso na cidade de Canoas, e nós vamos também falar a respeito desse projeto do professor, onde o professor Aramis participa ativamente, né, com um grupo de rapazes, e é, houve uma queda de sinal aqui, e talvez tenhamos que retornar a refazer o contato. Como esse é o primeiro programa que nós estamos fazendo, vamos procurar fazer sem cortes, né? E então nós vamos tentar fazer fazer essa reconexão com o professor Aramis, né? Peço a compreensão dos amigos e, e voltaremos imediatamente que seja feita a reconexão.